Meus irmãos, como nós dizíamos, nós iremos iniciar hoje uma série de palavras tendo como objetivo a família. A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou o dia 1º de maio como dia da família presbiteriana e todo mês de maio como mês da família. E nós queremos dedicar também, irmãos, esse tempo aqui, durante todas as quartas, nós estaremos aqui ministrando para as famílias aqui e crendo que Deus haverá de ministrar, Deus haverá de nos abençoar durante esse tempo que passaremos aqui juntos. Hoje nós iremos tratar um pouquinho, irmãos, sobre a origem da família, como tudo começou, e nós entendemos o que nos diz a palavra do Senhor quando a mesma trata acerca da família. E eu queria nesta noite olhar um pouco para a origem, irmãos, e é interessante que nós precisamos ter em mente, irmãos, que desde o início Deus tratou de maneira muito direta com a família. O projeto de Deus inclui, abarca a família. Por isso que nós não entendemos evangelho a parte da família. O projeto de Deus inclui família. Originalmente começou com a instituição da família, do casamento. Então é impossível entender um projeto espiritual, seja em qual âmbito, que não comece a partir da família, seja em qualquer âmbito. Nós entendemos que Deus começa algo novo, algo extraordinário a partir da família, porque nós entendemos que a igreja ela é constituída por famílias, e graças a Deus por isso. Então, o ponto de partida, diríamos que a ação embrionária do Senhor Deus diz respeito à família. Eu queria começar mostrando o slide para a gente aqui, para a gente ler esse primeiro slide aí, irmãos. E é interessante quando nós olhamos para a revelação do Senhor. E pode passar, Milena. É interessante como a revelação de Deus a nós tem o seu início com a descrição como Deus fez o mundo. Presta atenção, querido. Nós não podemos partir nesta noite para falar sobre família se nós não olharmos para a origem. O livro sagrado, irmãos, começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um ponto de partida, há uma ideia aqui posta a todos nós que há um Criador, nós somos criacionistas. E todas as vezes que me deparo com esse versículo 1, e tenho certeza que todo aquele que passou no seminário presbiteriano do norte, o primeiro texto em hebraico que nós decoramos é Gênesis 1, versículo 1. Permitam-me, lembram quando cheguei ali em 99, em fevereiro, e era muito comum os veteranos chamarem um funcionário do seminário, da área de limpeza, e dizer assim: vem cá, você é calouro, né? Eu comecei a chegar agora, vem cá, meu filho. E chamava o funcionário, cite aí Gênesis 1:1, não em português, mas em hebraico. E você chegando no seminário, e ele citava o hebraico ali, você ficava, rapaz, que coisa. Você ficava, meu Deus do céu, será que um dia eu vou citar o hebraico como esse irmão está citando? E eles faziam isso justamente para dizer o seguinte: olha, ele trabalha tantos anos aqui e domina o hebraico, você tem como obrigação conhecer o hebraico. Nós passamos 4 anos, estudamos, e por mais que estudemos o hebraico, nós sabemos que existem pessoas especialistas no hebraico. Mas, Gênesis 1, versículo 1, de pronto, se você procurar um seminarista ou um pastor, ele vai te citar no hebraico, e é bonito, irmãos, no hebraico, Gênesis 1, eu aprendi, e é assim, ó, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hasmanai, Retivet, Averzet, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você escuta tanto isso lá, que você fica, rapaz, quando você fala a primeira vez, você fala, rapaz, que coisa diferente. Você fica, rapaz, eu falei hebraico.
Mas é fato, irmãos, que língua belíssima, que coisa maravilhosa. Eu lembro-me que uma vez um judeu esteve aqui na IPF, judeu messiânico, e ele cantou no hebraico, irmãos. Eu não sei se vocês já ouviram alguém cantando em hebraico, é coisa linda. Quem já teve a experiência de ir para Israel, deve ter ouvido muito isso lá. Para Jerusalém, as pessoas cantando. Mas por que eu estou lhe dizendo isso, irmãos? Eu fico a imaginar a relação de Deus ali se comunicando com Adão e com Eva, desde o início. Eu fico imaginando o impacto da relação que Deus estabeleceu desde o início. E aí, irmãos, vejam, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, nos diz: num princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o texto que todos nós que passamos pelo seminário fica ali batendo, martelando. Por quê? Porque a partir desse versículo 1, que muitas teorias, sejam elas ortodoxas, sejam elas liberais, elas são formadas. A origem de todas as coisas é a base, irmãos, para muitos conceitos e principalmente para o conceito família. Se não vejamos, irmãos, se você prestar atenção, a ciência atual, que é extremamente humanista, que desconsidera Deus, investe bilhões em pesquisas para provar que Deus não existe. Há pouco tempo agora, um empresário norte-americano, se não me falha a memória, tentou enviar mais uma nave para explorar a Lua. E vocês viram, eu acho que 4 minutos depois, ou menos que isso, que a espaçonave saiu agora, 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, ou mais um pouco. 4 minutos depois que a espaçonave saiu da Terra, ela explodiu. Quanto investimento, irmãos? Bilhões. Se não me falha a memória, mais de 4 bilhões de investimento nessa procura, nesse desejo de entender. Eu disse aqui na igreja, há um pouco tempo atrás, irmãos, que foi criado aí, final de 2021, um telescópio espacial JWST. Esse telescópio custou estimadamente 10 bilhões de dólares. E foi lançado em órbita no dia 18 de dezembro de 2021, com qual expectativa? Descobrir novas galáxias, observar sistemas planetários recém-formados, analisar a atmosfera, procurar sinais de vida, desvendar o mistério da formação do universo. Qual é o objetivo disso, gente? O objetivo disso é explicar o início do universo. A crise para os estudiosos é entender como se deu tudo isso. E eu fico a pensar, irmãos, que nós temos a Escritura, a palavra, a revelação maravilhosa, e nós entendemos que desde a origem foi Deus que estabeleceu todas as coisas. O nome Gênesis, que é o próximo slide aí, por favor, Milena. O nome Gênesis significa origem, o livro das origens. O livro fala sobre o começo. Todavia, presta atenção, querido, Gênesis 1:1 não é o começo de todas as coisas. Gênesis 1:1 nos lembra que num princípio criou Deus, dentro de uma lógica cronológica, humana, que é possível contabilizar. Mas se você não sabia, querido, nós iremos perceber que a Bíblia abre com a expressão no princípio em 3 livros, não apenas em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas, próximo slide por favor, Milena, no livro de Marcos capítulo 1, versículo 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas presta atenção, querido, nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho não começou com João Batista, mesmo afirmando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do Evangelho, a anunciação do Evangelho começa ali no Evangelho de Marcos, destaca aí capítulo 1, versículo 1, mas o Evangelho, as promessas de Deus, elas foram apregoadas desde o Velho Testamento. Eu não vou investir tempo nisso, mas que você possa entender, quando o texto diz:
princípio do Evangelho é a proclamação do Evangelho. O Evangelho já estava sendo ministrado desde o Velho Testamento. Paulo vai tratar sobre isso em Gálatas capítulo 3 e Romanos capítulo 4. Ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Em outras palavras, começou antes. Em outras palavras, o Velho Testamento apontava para Jesus. Há um outro texto que também serve como base para a gente. O texto de João, capítulo 1, versículo 1. Próximo slide, Milena. Está escrito lá em João 1, versículo 1. Num princípio era o Verbo. Vejam bem, irmãos, isso remete o meu pensamento não à origem das coisas, mas remete o meu coração à eternidade. Se você continuar a ler, eu não vou investir tempo nisso, você vai perceber, diz os versos 2 e 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já estava ali. Alguém pode perguntar, mas se ele estava ali, ele já estava na obra criacional. Irmãos, Deus é eterno, Deus não cabe dentro de uma lógica cronológica. E diria mais para vocês, é que por vezes eu tenho ouvido algumas pessoas falando assim: Deus está no tempo, o quê? Kairos. Quem já ouviu essa expressão aqui? Deus está no tempo Kairos, porque é o tempo de Deus. Eu tenho algumas dificuldades com isso, e vou explicar para vocês. Se Deus é eterno, Ele não pode estar preso nem ao tempo Kairos. Ele criou esse tempo. Ele está acima do Kairos. Ou seja, a eternidade foi criada. E a gente pode pensar, pastor, isso é loucura. É a minha cabeça. Se há um tempo Kairos, os anjos estão nesse tempo aí de eternidade. Deus cria. Deus criou todas as coisas. Por que eu estou lhe dizendo isso, irmãos? Para dizer para vocês que aquele que é poderoso para criar o Kairos, o Cronos, Ele é criador de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E eu preciso entender, irmãos, que quando eu olho para Gênesis e afirmo, num princípio criou Deus os céus e a terra, vem ao meu coração uma ideia que para mim é extremamente importante para a gente partir desse pressuposto, que é o próximo slide, por favor. Somente Deus pode chamar algo à existência a partir do nada. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, aleluia. Somente Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Isso traz uma crise para os filósofos, alguns liberais, e para algumas pessoas que não acreditam no criacionismo. Se você prestar atenção, eu falei aqui hebraico propositalmente para dizer, vocês na leitura, eu falei rápido aqui, mas no princípio criou Deus, o nome Deus aqui é a palavra Elohim. Se você olhar e estudar a palavra Elohim, que é atribuído aqui, Elohim literalmente significa a majestade e o poder de Deus. Deus é majestoso, Ele é poderoso. Elohim, irmãos, revela seu poder ao criar todas as coisas, simplesmente ordenando-as pela sua palavra. Ele deu ordens para a criação, Ele falou, Ele atribuiu majestade, quando diz, haja luz. Ele deu ordens, quando nada existia, irmãos. Olha, se você estudar um pouco aí, alguns teóricos irão afirmar, tentando ajustar essa criação que nós defendemos que foi uma criação ex nihilo. O que é uma criação, pastor? Ex nihilo é uma criação a partir do nada. Alguns teóricos irão dizer o seguinte, não, adaptando, dizendo o seguinte, não, havia uma matéria pré-existente e Deus trouxe ordem a esta matéria pré-existente. Houve um cara, desculpa a intimidade, tá gente, chamado São Tomás de Aquino, da patrística, pai da igreja. Ele vai dizer não, é ex nihilo. Deus criou a partir do nada.
Interessante que São Tomás de Aquino foi extremamente influenciado por Platão. Aí vem outro cara lá no século XIII, chamado Santo Agostinho, melhor dizendo. Depois do século XIII vem um cara chamado São Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, e vai dizer: é verdade, Deus criou a partir do nada, ex nihilo. Deus é o criador de todas as coisas, a partir do nada. Passa para a gente, Milena, por favor. Vejam bem, irmãos, Deus chama a existência as coisas que o que, irmãos? Não existem. Por isso que Ele é Deus. Você pode dizer amém por isso, irmão? Por isso que Ele é Deus. Não tinha matéria pré-existente, irmãos. Estava conversando ontem com Rebeca, nosso culto doméstico. Ela está dizendo: pai, impressionante como a faculdade, é o primeiro período dela, está em licença médica, mas é o primeiro período dela. Ela dizia: como nós somos bombardeados. Ela disse uma coisa importantíssima que nós falamos aqui, mas na prática, ela disse assim: pai, eu tive uma aula lá, e a professora, a primeira coisa que a professora disse no primeiro dia de aula: alunos, tudo que vocês aprenderam, isso foi Rebeca me dizendo ontem, gente, tudo que vocês aprenderam com a família, com a igreja, esqueçam. Começou assim: esqueçam. Pegue tudo isso e guarde. Para aqui não serve não. Irmãos, essa é a ideia, desconstruir o que nós aprendemos. E aí vejam, eu estou falando de homens do século III, do século XIII, que falavam, não, Deus criou a partir do nada. Por quê? Porque isso é uma base, irmãos, de toda teoria cristã. É que Deus traz a existência, Deus é Senhor. Pode passar o próximo slide, por favor. Ele cria ex nihilo, Ele cria do nada, Ele é Senhor. E aí, irmãos, ficam a imaginar que Deus, que é Criador, e que tem uma capacidade de manifestar a sua multiforme graça, porque nós olhamos, irmãos, uma das coisas que mais me chamam a atenção, é que cada ser humano tem uma digital. Eu não sei se pode ser uma besteira para vocês, mas eu acho isso fantástico, que Deus, que tem uma capacidade de criar de forma bela, poderosa, maravilhosa. Por que lhes digo isso? Porque, meu querido irmão, quando nós olhamos o vocábulo usado em Gênesis 1:1, além de destacar que Ele é o Elohim, Ele usa o vocábulo criar ou barar, ou seja, Deus cria do nada. As coisas começam a surgir pela palavra do Senhor Deus. Mas pastor, baseado em quem? Paulo vai reafirmar isso. Passa o slide, por favor, Milena. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler versículo 16, toda igreja, bem forte, irmãos. Porque todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Próximo versículo 17, diz assim, todos juntos: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você pode dizer amém por isso? Mas por que eu estou falando sobre família hoje à noite? E eu estou dizendo que Deus cria tudo a partir do nada, porque isso é a base, e o relato bíblico de Gênesis 1 e 2, isso é a base, para afirmarmos nesta noite, que neste processo criacional de Deus, que traz existência o que não existe, Ele institui a família. Irmãos, há uma razão, desculpa a expressão, absurda nisso. Qual a função do diabo? Matar, roubar e destruir. É ir de encontro à criação. É justamente fazer frente à criação, irmãos. Essa é a missão do inimigo, a maior missão do inimigo, e ele quer começar justamente pela família. Então pense bem, querido, eu estava lendo Agostinho, próximo slide, se não me falha a memória, Milena, por favor. Veja, é um pouquinho extenso aí, mas deixa eu ler rapidamente para a gente aqui. Acompanhe comigo. Assim, ele defende aqui uma ideia de
criação e processos subsequentes dessa criação. Olha o que Agostinho vai dizer: assim, na semente estava presente, de forma invisível, tudo aquilo que se desenvolveria com o tempo na árvore. E precisamos ver o mundo da mesma forma. Quando Deus fez todas as coisas, ex nihilo, do nada, como tendo criado todas as coisas nele e com ele, isto inclui também os seres que a terra produziu potencialmente de forma causal, antes que eles surgissem com o passar do tempo. O que Agostinho ia defender aqui, irmãos? A criação foi de Deus. O que vem em consequência da própria criação, irmãos, isso também já estava predeterminado pelo Deus Criador de todas as coisas. Alguém certa vez me perguntou: pastor, o senhor defende a evolução da criação? Eu defendo. Mas a origem dela foi quando Deus fez ex nihilo, do nada trouxe vida, e isto inclui a família. Seja bendito o nome do Senhor. Dizendo isso, irmãos, nesta noite, eu olho para os dois textos, capítulo 1 e capítulo 2. Olha comigo rapidamente. Nós precisamos entender, irmãos, que no relato da criação, a Bíblia indica aqui, do capítulo 1 e versículos 1 e 2, o verso 2 vai dizer: olha comigo, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus traz a existência, Ele começa a organizar, Ele começa a criar. Se você ler do verso 3 até o verso, irmãos, 3 do capítulo 2, nós temos aqui o relato da organização do cosmos. Quem faz isso? Deus, com ordens, com palavras, com ações soberanas. E em cada ato criacional de Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver comigo, capítulo 1, versículo 4, diz a palavra, vai comigo: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Versículo 10, olha comigo, comigo, verso 10, lá no finalzinho do verso 10, está escrito: e viu Deus que isso era muito bom. Versículo 12, acompanha comigo ainda, no finalzinho dele: e viu Deus que isso era muito bom. Versículo 18, ainda nesse processo da organização do cosmos, lá no versículo 21. Vocês estão comigo? Amém, irmãos? E viu Deus que isso era muito bom. Versículo 25, ainda nesse processo de organização do cosmos, animais selváticos, toda espécie, e viu Deus que isso era muito bom. Versículo 31, viu Deus, 31, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Irmãos, eu estava lendo sobre essa expressão bom ou boa, é uma ideia de belo. Deus viu, próximo slide por favor, Deus viu que o que ele tinha feito era belíssimo, bem feito. Lembrem-se, o que eu disse para vocês, o diabo quer destruir a beleza da criação de Deus, por paridade, por silogismo. Se ele quer destruir a natureza, se ele quer destruir o que Deus fez e foi muito bom, e foi belíssimo, e foi maravilhoso, e foi eficiente, e foi excelente, a própria revelação disso, Deus, tudo que Deus fizera foi belíssimo, foi esplendoroso, foi eficiente. O diabo quer destruir, irmãos, trocar aquilo que é natural por coisas inaturais. Não é diferente com a família. Porque eu estou batendo nessa tecla, irmãos, para lhes dizer nesta noite que nós precisamos fazer sim apologia, erguer uma bandeira e afirmar: família é projeto de Deus, e tudo que Deus fez foi belo, bonito, perfeito, excelente, sem precisar de reparações humanas, porque o Deus que traz à existência o que não existe, Ele mesmo formou de maneira perfeita, macho e fêmea, família, para o louvor e a glória do seu próprio nome. Aleluia, amém. Vejam bem, irmãos, há uma lógica nisso. Se Deus fez tudo perfeito, próximo slide, Milena, por favor. Deus estabelece mandatos para a família. Irmãos, vejam bem, eu não posso
pensar na origem da família, sem pensar que o Deus que organizou a criação, Ele organizou de maneira perfeita. Eu não sei vocês, eu já disse aqui na igreja, eu gosto muito, Rebeca é minha companheira nisso, de assistir aquelas reportagens da natureza. Eu sou vidrado nisso, irmãos, vidrado. Ver a natureza, o ciclo da natureza, irmãos. Eu gosto demais, irmãos. Vejo Deus purinho em cada coisa daquela ali. Deus, a criação perfeita. Deus fez isso com a família. E aí eu preciso, para a gente caminhar aqui, irmãos, o tempo é curto. Deus estabeleceu para que pudesse abençoar esta família. Deus estabelece mandatos para essa família. Presta atenção, irmãos. Olha, vamos fazer um silogismo aqui, paridade. Se Deus constrói a natureza que funciona de maneira orgânica e sincronizada, Deus também criou a família para que esta família funcione de maneira sincrônica ou organizada, sincronizada e organizada. Quem estabelece os princípios dessa organização? O próprio Deus. A Bíblia revela isso. E aí nós chamamos de pacto de obra. Deus fez um pacto, nós gostamos muito dessa palavra, Deus dos pactos. Há um livro muito interessante, eu até cito aí, Palmer Robson, que é um escritor fantástico. O livro é pesado, Cristo dos Pactos, a leitura é rebuscada, às vezes complicada. Você lê uma letra ou lê uma folha e volta para ler de novo, para entender o que ele quer colocar. Nós temos novas edições aí, a minha é mais antiga, mas veja o que ele vai dizer. O homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. Irmãos, olha o que eu quero dizer para vocês, isso é muito sério. O homem não tem liberdade de mudar a estrutura, já foi estabelecida. O homem tem apenas que obedecer àquele que é criador. Por isso que o fim principal do homem é glorificar a Deus, obedecer à estrutura que já foi estabelecida pelo próprio Deus. O homem não tem liberdade para dizer o seguinte: Deus, eu não gostei disso. Ele tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrifício. Glória a Deus por isso. Então vamos caminhar. Milena, caminha por favor. O tempo urge aqui. Veio aqui meu relógio, eu disse: misericórdia, Senhor. Veja só, na estrutura da criação, que envolve o pacto de Deus, estão claras as ordens dele para que a família prospere no relacionamento com o Criador. Pastor, por que a família, pensando na origem dela, precisa obedecer à estrutura desse pacto para que ela possa honrar ao Criador, glorificar o Criador? O Deus soberano, rei do reino cósmico, ao criar, determina quais são as funções e papéis que a criação exerceria dentro do reino cósmico. Irmãos, nós não temos a liberdade para inventarmos os processos para a família, já foram estabelecidos. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Onde eu posso encontrar, pastor, esses processos? Bíblia, revelação. Eu dizia ontem num culto doméstico, nós estamos estudando o catecismo, o breve catecismo de Westminster. Começamos semana passada, estamos na pergunta 2. Como nós devemos glorificar a Deus? Qual o caminho para glorificar a Deus? Bíblia. E eu disse lá em casa ontem, pessoal, gente, quando nós compramos um carro, tem aquele manual. Eu nunca li o manual todo, não sei vocês, irmãos, porque 600 páginas, eu nunca li o manual do meu carro. Alguém já leu o manual todo do carro aí? É uma pergunta retórica. Já, minha irmã, é uma bênção, viu? Eu nunca li o manual todo do carro. Mas é interessante, irmãos, quando eu procurei o manual e vi algumas coisas, uma luzinha que acendeu no painel. Meu último carro era o que mais acontecia, acender luz no painel, assim. Eu tenho que procurar, eu tive que ler o manual. Rapaz, é impressionante. Quanto mais você lê o manual, mais profundidade você terá no trato com o carro. Coisas simples. E aí, domingo agora, eu aprendi muito com meu presbítero Moisés. Porque ele disse assim: pastor, ele falando isso, eu lembrando, quantas vezes eu fui atrás desse modelo do meu carrinho velho, ele disse: pastor, e ele deu esse exemplo, sabe como nós conhecemos a palavra? Assim como nós conhecemos o manual do nosso carro. Quanto mais você lê o manual do seu carro, mais o quê? Você conhece do carro. Quanto mais eu estudo a palavra,
mas eu sei quais são os processos estabelecidos por Deus para a minha família. Eu vim aqui hoje à noite para entender o que é que Deus quer da minha vida, qual é a origem, o que é que Deus quer para a minha casa. Eu não sei como você saiu de casa hoje à noite, mas se eu quero bênção para a minha família, se eu quero entender como corresponder àquilo que Deus estabeleceu para mim, eu preciso conhecer a palavra. E sabe o que a palavra vai dizer? Caminha comigo, Milena, por favor. O projeto original de Deus é conhecido nos mandamentos dados aos homens, e são 3: o mandamento espiritual, ou mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Caminha comigo, Milena, o tempo urge. Mandato espiritual, dá para a gente ler junto aqui juntos? Dá, gente? Bem forte. Este mandato pode ser chamado do mandato da comunhão. A comunhão deveria ser exercida no andar com Deus diariamente, conversar intimamente com Ele e expressar amor, honra, devoção e louvor, enquanto se fosse enfrentando os desafios e privilégios de cada dia. O mandato espiritual, portanto, é aquele que trata do relacionamento entre Criador e criatura, Deus e o homem. Irmãos, veja que coisa belíssima. Um Deus que traz a existência que não existe, estabelece um mandato espiritual. Para quê? Para que este homem pudesse se relacionar com Ele. Irmãos, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a tua casa, olha aqui para mim, família abençoada de Deus, você pode fazer o que for, você pode trabalhar o dia todo, você pode correr atrás de um bom emprego, você pode correr dos 4 cantos, você quer ser abençoado espiritualmente na tua casa, convida o Senhor para ser o centro dela, em nome de Jesus. E o mandato espiritual diz assim: é no andar com Ele, porque o Criador resolve se relacionar com a criatura. Sabe o que é isso que a teologia chama de mandato espiritual? Caminha, Milena, por favor. Veja só, Deus colocou diante do homem e da mulher, no estabelecimento do seu serviço no reino, o privilégio de comer livremente de todas as árvores do jardim, o privilégio de honrá-lo, não comendo de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A consequência de não honrar a Deus nesta matéria seria severa. O vínculo de vida e amor seria cortado, a comunhão amorosa seria quebrada. Como é que eu entendo isso, pastor? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, versículos 16 e 17, estuda depois em casa. Deus deu privilégio ao homem. Quer que o homem fez? Ele quebra esse privilégio. Quer que o homem faz? O homem rompe com esse mandato espiritual. Aí sabe o que o Criador faz? Mas eu não vou romper com o homem, não. Eu vou enviar o meu único filho. O meu único filho vai religar essa comunhão. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Que privilégio. Isso é um mandato espiritual. Veja, na organização estabelecida por Deus, não apenas um mandato só espiritual, mas há um segundo mandato. Milena, por favor, que é o mandato social. Vamos ler comigo, todos juntos? Toda igreja, bem forte, irmãos. Este mandato pode ser dado porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e como macho e fêmea. O relacionamento tinha que ser visto como de igualdade diante de Deus. Mas, para cumprir o mandato, a fêmea tinha que cumprir seus papéis decretados como ajudadora apropriada, parturiente e mãe cuidadora. O macho tinha que cumprir seus papéis, reconhecendo a fêmea como carne de sua carne e osso dos seus ossos. Irmãos, o mandato social estabelecido por Deus não tem como função primária ter uma disparidade entre homem e mulher. Paulo vai mastigar mais isso. Paulo vai sistematizar dizendo: marido, ame a sua esposa como Cristo amou sua igreja. E quem é essa mulher? É a ajudadora, é a disjuntora, é aquela que foi extraída do osso de Adão. Fico imaginando, irmãos, que nesse mandato social, Adão, em algum momento, ele passou pelas suas crises, como um homem, porque ele que deu nome a todos os animais. E olha assim, há uma falta aqui, eu preciso, cadê a mulher?
E Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que ele fique sozinho. Entendam, ele coloca Adão num sono profundo e cria a mulher, e diz a palavra que a primeira vez, irmãos, se vocês olharem para o texto, lá no capítulo 2, versículo 23, o primeiro registro de um homem falando, é aqui, versículo 23, em Gênesis, no caso, tá? Está aqui no verso 23, e disse o homem, palavras do homem, esta afinal. Eu vi os casais ali, desculpa a expressão, vou usar essa, casais ali, ou os pares, né, melhor dizendo lá, e me faltava alguma coisa, é como a expressão usada aqui por Adão, afinal de contas, finalmente, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele que dá um nome, irmãos, entendam, no mandato estabelecido por Deus, quem estabeleceu foi o próprio Adão, como cabeça, como sacerdote, como Senhor. Entendam a palavra Senhor, irmãos, por favor, como Senhor da casa. Ele que tem autoridade para dar nomes, e ele dá nome a Eva. Esta é varoa, eu vou chamar ela de varoa, porque do varão foi tomado. Caminha comigo, por favor, Milena, próximo slide, por favor. Veja só. E entendam, irmãos, nesse mandato social, ele tinha que trabalhar com ela como agente real, mas também tinha que servir como cabeça, deixando seus pais, tomando a mulher e se unindo a ela, e assim eles poderiam ser frutíferos como parceiros, casados, equivalentes. Se você olha para os versos em continuidade, 24 e 25, diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há uma ideia aqui de equivalência, cada qual com seu papel. Irmãos, por que eu estou lhes dizendo isso? Porque nós vivemos hoje uma crise desse empoderamento das mulheres. Muito cuidado, irmãs, com isso. Uma mulher empoderada, em que sentido, querido ou querida? É um comentário, nota de rodapé essa aí. Vocês não precisam disso. O empoderamento que vocês receberam já foi estabelecido na palavra. Graças a Deus por isso. Mas quem estabeleceu isso, pastor? Aquele que traz à existência o que nada existe, o que trouxe ordem à criação, o que estabeleceu o cosmos, e o que disse à família: eu que dito as regras e as normas. Quem vai tratar isso muito bem, não tenho tempo para fazer isso agora, Paulo. Como funciona a ordem da família? Paulo vai tratar sobre isso. Isso é mandato social. O último mandato, para a gente terminar aqui. Pode caminhar, pode passar, querido. Que é o mandato cultural. Vamos ler comigo? Rapidão, irmãos. Era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre os cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo todas as formas de vida na terra. Foram, de forma específica, colocadas sob a supervisão dos vice-gerentes humanos. Com esta responsabilidade veio o privilégio de usar as plantas, seus frutos e a sua semente para manter a vida e a energia para realizar tarefas reais. Irmãos, vejam bem, mandato espiritual, relacionamento com Deus, mandato social a partir da minha relação em casa, marido e mulher e família, e mandato cultural. Irmãos, olha, nós precisamos entender que a base para o mandato cultural é o mandato espiritual e o mandato social. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha família, famílias fortes, igrejas fortes. Igrejas fortes, sociedade forte. Por isso que eu não canso de dizer, a revolução que nós precisamos não vem de cima para baixo, só quando vem do alto. Você entende isso, meu irmão? A revolução que nós precisamos vem da palavra, aleluia. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Palavra. Usando quem, pastor? Igreja, famílias. Interessante, irmãos, que esse Deus que é extremamente multiforme, que a sua criação revela-nos a sua multiforme graça, Ele estabelece um mandato para que os homens e as mulheres pudessem cuidar
de todas as coisas. Passa o próximo slide, que é extremamente importante para a gente. Eu quero chamar a sua atenção, estou caminhando para o final. No mandato cultural, expresso em textos dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, estão envolvidos todos os aspectos concernentes à relação do homem com o restante da criação. O domínio e sujeição, Gênesis 1, 28, a guarda e o cultivo, Gênesis 2, 17, são ordens claras com relação a este mandato. Passa o próximo, Milena, por favor. O homem, em sua responsabilidade vice-gerencial, deveria cuidar. Eu quero terminar com esse slide, irmão. Olha que slide importante para a gente aqui, chama a sua atenção. Deveria cuidar, guardar e desfrutar da criação e suas relações com o próximo. Assim, o desenvolvimento da política, do trabalho, da educação, artes, lazer, tecnologia, indústria e quaisquer outras áreas deveriam se desenvolver debaixo dos princípios estabelecidos pelo Criador através de seus vice-gerentes. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quer dizer o seguinte, que às vezes eu encontro crente dizendo o seguinte: política não é coisa de crente. Quem lhe disse isso? Me dê um texto bíblico que afirma isso, que não é coisa de crente. Faça um exegese do texto para dizer que... Um exegese do texto para ver se... Pelo contrário, quando Deus estabeleceu... Agora entenda um processo. Quando Deus estabeleceu o homem e a mulher como vice-gerentes da criação, Ele estabeleceu com os princípios estabelecidos. O problema é que um crente não pode usar os mecanismos do homem ou dos homens. Um crente tem que ser crente aqui ou ali, no templo e fora do templo. Pastor, se for vai ser perseguido. Nós cremos num Deus que estará à frente em toda e qualquer situação. Se você crê nisso, eu creio, diga amém. Foi Deus que estabeleceu. A arte é coisa de Deus, irmãos. Tecnologia, lembram quando surgiu a internet? Algumas pessoas falaram que o computador era a besta. Quem ouviu isso aí? Eu lembro disso, é a besta, é o anticristo. Tecnologia, quem deu a capacidade do homem, como vice-gerente, criar? Deus, irmãos. Deus é o criador de todas as coisas. Eu não quero entrar nos meandros do que, como eles usam a tecnologia, mas Deus é o criador de todas as coisas. E como vice-gerente, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, lazer, arte, tecnologia, música. Falamos sobre música nesse instante com o Jailson e o John ali. A arte das artes, a música, devemos usar para a glória de Deus. E sabe que você está aqui hoje à noite? Quero concluir dizendo isso, porque você precisa entender que família foi criada por Deus para obedecer aos mandatos da criação, em nome de Jesus. Família foi criada por Deus para conhecer esses mandatos. A minha oração, irmãos, é que esse primeiro momento aqui, que é o pontapé inicial, e como é que nós, por que a família está como está? Próxima quarta, pecado. O pecado entra, é o próximo tema. Aqui é a origem, o pontapé inicial. Deus cria, estabelece uma ordem muito bem definida, e o pecado vai e entra na história das famílias. Mas nós cremos no Redentor. Ele vive, Ele está aqui nesse lugar. Ele habita no meio das famílias, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus aplique esse primeiro momento a cada coração, em nome de Jesus.